Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Bom dia, meus irmãos. Essa palavra sirva de fortalecimento ao coração dos irmãos. Nós estamos ao vivo e queria deixar com vocês uma mensagem, uma palavra nessa manhã ao coração de cada um dos irmãos que estão se conectando por aqui. Antes eu peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, os padrões aqui da plataforma. É rapidinho, só ir ali, apertar no botãozinho de curtir, e isso vai ajudar o crescimento do canal, vai ajudar aqui a divulgação por parte da plataforma e do algoritmo para mais pessoas. Nossa leitura, pessoal, nossa leitura nessa manhã, nossa meditação, vai estar no texto de Esther, capítulo 8, versículo 3 e 4. Diz assim: Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés, e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha planejado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Amã tinha tramado o mal contra todo o povo judeu. E de uma maneira muito astuta, ele era muito inteligente. E não havia em seu coração outra coisa senão a maldade. O que poderia ser feito, né, para que os planos de Amã não se concretizassem? Amã, ele tinha um interesse, um intuito na destruição do povo de Israel, e somente um poderia se opor a esse plano. Somente um poderia invalidar ou inviabilizar as intenções desse homem chamado Amã, que estava ali no reino do rei Assuero e da rainha Esther. E esse único que poderia era o próprio rei. A palavra diz que Esther, ela vai ao rei com um só objetivo: que o rei revogasse a sentença, o mal que Amã tramou contra o povo de Israel. E assim, irmãos, olha, o inimigo, ele usa pessoas. E não é novidade para ninguém que ele vai usar pessoas, e às vezes vai usar pessoas, acho que essa parte que mais dói, pessoas de confiança, pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos mesmo, convivem conosco, que tem uma proximidade. E eu particularmente, eu acho que eu demorei muito na minha vida para entender que o mal, ele reside dentro do coração das pessoas. E que as pessoas, elas não só fazem o mal, como elas não só planejam o mal, desejam o mal, como elas executam o mal planejado. E assim, para atingir, para destruir, para poder, sabe, de ruindade mesmo. O inimigo, ele reside, infelizmente, dentro do coração de muitos. Jesus, ele disse: se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas tu tens? Porque tem gente que às vezes até parece que é luz, mas não é luz, são trevas. O inimigo está ali para poder criar alguma dificuldade. E não há uma saída. Quando a armadilha está pronta, quando a destruição está ali preparada, e era o caso aqui, Amã, ele foi até o rei e ele falou assim: tem um povo no meio do teu povo que não segue as tuas leis, que não segue as tuas regras e que adora um outro Deus. Ele soltou, ele convenceu o rei Amã de sentenciar o povo de Israel. Ele falou: olha, deixa que eu execute esse povo. E aí foi determinado um dia, foi feito um edito da parte do rei Assuero. E aí ele foi, Amã, e muito astutamente, ele foi e criou ali, né, um cenário de destruição. Já estava determinado. Então, a lei não podia ser revogada. O que podia ser feito? Esther entrar na presença do rei e pedir uma nova lei, que um outro edito fosse feito. E foi o que ela fez. Ela entrou na presença do rei. Ela se lançou aos pés e chorou, diz o texto. Qual foi o plano lançado contra você, meu irmão, minha irmã? Uma perseguição no trabalho, uma luta no lar, um familiar, né, que está distante da presença de Deus, dos planos de Deus, uma enfermidade. O que o inimigo arquitetou contra você? Onde o inimigo se levantou contra você? Eu não sei qual foi a área, eu não sei o que aconteceu, eu não sei de que maneira você está sofrendo e por o que você está passando. Mas eu tenho certeza que há um que tem poder para transformar esse cenário. E esse um é o Rei, é o Senhor. Ele tem esse poder, ele pode mudar essa sentença, ele pode mudar essa situação, ele pode desfazer aquilo que foi armado contra você. O texto diz que ela se lançou aos pés e chorou, e suplicou que revogasse
uma súplica. É só súplica mesmo. Tem hora que a gente não tem muito o que fazer, né? Chorar aos pés do Senhor e falar: Senhor, revoga essa situação. Esther foi à presença do rei, ela lançou-se aos seus pés, chorou, depois suplicou que ele revogasse. E o que é revogar? A gente tem que entender o que é revogar. É voltar ao estado anterior. É quando uma lei perde os seus efeitos. E a nossa posição, a nossa situação, às vezes ela é parecida com isso. Nós precisamos que as coisas elas voltem ao estado anterior. Nós precisamos que o mal planejado perca o seu efeito. Então, toda vez que você olhar para esse texto de Esther, pense em alguém que se posicionou diante de uma situação de dificuldade. Pense em alguém que creu diante de uma situação de luta. Pense em alguém que, mesmo diante de perseguição, de calúnia, que mesmo diante do mal que foi planejado contra ela, ela permaneceu, ela creu, ela confiou, ela seguiu no propósito que foi a ela determinado de estar ali na presença do rei Assuero e de revogar aquela lei. E de fazer com que aquela lei não tivesse mais poder. Eu não sei qual foi o plano do inimigo, eu não sei o que o inimigo criou na sua vida, eu não sei o que ele estabeleceu, eu não sei qual foi o edito de destruição que está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu não sei. Mas há um que pode revogar. Mas há um que pode desfazer. Mas há um que pode tornar ineficaz a ação do mal, a ação do adversário contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua história. É o Senhor. Vá à presença do rei, como Esther foi, chorando, se humilhando diante do rei. Suplicou que revogasse. Se lançou aos seus pés. É os pés do Senhor, minha irmã, meu irmão. Não se humilhe diante dos pés dos homens. Não se humilhe aos pés dos homens. É aos pés do Senhor. A Ele devemos nos humilhar. Diante dEle devemos nos humilhar. E a palavra vai dizer que o rei ouviu o pedido de Esther. Estendeu o cetro para ela, aceitou a sua presença, ouviu o seu pedido e fez uma lei para que eles pegassem armas no dia que foi determinado o juízo para o povo de Israel, para os judeus que estavam ali naquele reino, para que pegassem armas e lutassem contra os seus inimigos. Chegou a hora de pegar em armas, e não armas da razão, armas espirituais, e vencer. Pegar em armas para vencer aquilo que o inimigo tem tramado, aquilo que o inimigo tem planejado, aquilo que o inimigo tem articulado contra a sua casa, a sua vida, que ele planeja. Talvez algumas coisas você saiba, sejam claras, esteja à vista de todos. Outras coisas são no secreto, são no oculto, são as escondidas. Aquilo que o inimigo tramou, aquilo que o inimigo planejou vai cair por terra, porque se há uma sentença de destruição, se há uma sentença de morte, se há uma sentença de desgraça, de ruína, de derrota, Deus está revogando toda a sentença. Deus está revogando todo o mal. E Ele está liberando sobre ti uma palavra, um edito de vitória, de reconstrução, de livramento e de bênçãos da parte dEle para a sua vida. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia. Perdoa aí pelo bichinho fazendo barulho, mas seja um dia abençoado para vocês.